Olá, galerinha da família Lima em Portugal! E aí, gente? Estamos aqui mais uma vez para postar um vídeo para vocês. Vamos falar um pouquinho por que viemos para Portugal, né, Michele? Uma das coisas que nos incentivou a vir para cá. Por que dessa decisão? Por quê? Baseada em quê? Quais foram os parâmetros, né, que nos fizeram deixar o nosso país de origem para recomeçar num novo país, que foi Portugal? É Portugal. A gente poderia ter escolhido tantos outros, né? Mas a gente escolher sim. Como que a gente escolheu? Não, poderia escolher outro, mas Portugal foi mais viável, é óbvio. Escolher uma coisa, agora você conseguir ir é outra. Escolhe Estados Unidos e vai então, pra Pois gente é. ver o que vai dar. Pois é, mas então, é isso que a gente vai falar hoje para você que nos acompanha, você que nos segue no canal. Mas antes, nós queremos dar um salve aí para todos aqueles que têm nos seguido, que têm nos mandado aí a mensagem pedindo para que a gente possa mandar um beijo. Então vai o nosso beijo aí para todos os nossos seguidores, aqueles que têm nos seguido aí desde o início. Você que está chegando agora no nosso canal, já vai se inscrevendo, dando seu like. O nosso desejo é sempre te encher de informações, né, dentro daquilo que você na verdade precisa. Sempre falo, né, Michele, que o nosso vídeo são os seus olhos. É claro que nem sempre as notícias que nós colocamos aqui, as informações, vai de acordo com algumas pessoas. Às vezes algumas pessoas não queria isso, mas a nossa intenção é sempre te dar informação. O importante é você estar aí, fazer os teus comentários e vamos que vamos. Então, pessoal, eu acho que em outros vídeos nós já falamos um pouco sobre isso, mas nós iniciamos a nossa pesquisa para poder mudar para Portugal em 2018. Em 2019 nós conseguimos concretizar. Foi até muito rápido, né? Às vezes tem pessoas que planejam muito mais tempo que isso. E assim, na verdade, Portugal nunca esteve nos nossos planos, né, Alex? Na verdade, nós nunca nem imaginamos sair do Brasil. Mas aconteceu que as coisas foram, a nossa vida no Brasil parece assim que foi afunilando de uma forma que chegou um momento que a gente pensou em recomeçar do zero, né? A gente pegar a nossa vida e começar do zero. Surgiu esse desejo, essa necessidade de você começar de novo. E por que começar de novo? Será que a vida era tão ruim assim no Brasil? O que aconteceu é que o Brasil, na verdade, começou a entrar em uma crise econômica. Todo mundo aqui já sabe. Posso até deixar o link aqui em cima. É a nossa vida antes e a nossa vida aqui em Portugal, como é que é essa diferença. E no Brasil a gente era empresário, né, Alex? A gente tinha loja, era comerciante. Chegamos a ter 4 lojas. Eu já fui funcionária pública. Então, assim, a gente tem uma história. Só que as coisas começaram a ir por um lado, né, Alex? É como se a nossa vida fosse afunilando. E o que a gente percebia é o que muitos dizem, que a gente trabalhava e rendia, tinha poucos frutos, era muita força que a gente colocava, né, nos projetos, no trabalho, e a gente conseguia pouco rendimento, vamos dizer assim. É como se a gente trabalhasse e nunca conseguisse construir, nunca conseguisse chegar em lugar nenhum. Parece que a gente ficava dando círculo. E olha que a gente sempre trabalhou muito, né, Alex? Sempre colocamos muita força em tudo que a gente acreditou. Todos os nossos trabalhos sempre foi com muita força. Nós somos muito 220. E no final das contas a gente não conseguia, né? E para as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem, que faz acontecer as coisas, não fica esperando cair ou vir alguém bater na sua porta e te oferecer, é um pouco mais frustrante quando você investe, quando você, né? Eu e Michele, nós sempre fomos aquele tipo de pessoa que a gente preferia se lamentar por não ter dado certo do que se lamentar por não ter tentado. Então, quando a gente tinha oportunidade, a gente sempre foi, a gente se lamentava por não ter dado certo, mas por não ter tentado, isso aí era nós riscamos da nossa agenda, nós não aceitávamos esse tipo de coisa. Então, a gente passou a viver uma vida mais frustrada no sentido de a gente investir, a gente fazer, e quando na hora de colher o resultado,
a gente não colhia o resultado e via as coisas irem por água abaixo. E o que a gente construía, a gente perdia. Perdia mais rápido do que nós Levava construíamos. muito tempo para conquistar e para perder era muito rápido. E a gente assim, a Michelle começou a nascer esse desejo dela de vir aqui para Portugal. Uma que o pai dela, todo mundo sabe que é português. Então pra gente foi tipo assim, pô, a gente ouve muito falar que Portugal é um país de oportunidades, é um país que as pessoas... promissor. É um país promissor. E então a Michelle principalmente, ela começou o quê? A pesquisar, a ver vídeos, a ver muitos youtubers falar sobre Portugal. Ela chegou aqui, ela já conhecia o Portugal todinho pelo mapa Google, né? Não pessoalmente, mas ela passou a conhecer muitas coisas. E a gente então veio para Portugal em busca mesmo, né? Em busca mesmo de um recomeço. De um recomeço, claro, um desejo muito grande de trazer de volta o meu sogro, né, que é como um pai para mim, de trazer ele para cá, mas no fundo, a gente sempre fala isso, né? Ele mesmo não queria vir. Né? Ele já estava muito habituado no Brasil, quase 70 anos vivendo no Brasil, então para ele assim... Foi muito difícil. Hoje não. Hoje ele, quando a gente fala, ele principalmente as Caldas da Rainha, ele ama Caldas da Rainha. E a gente então passou a viver essa experiência aqui, né, Michelle? De como de fato é Portugal, se é de fato aquele país como as pessoas falavam, né? Que às vezes aqui o menos é mais. Que por mais que você ganhe um salário mínimo, você tem o básico que você precisa para viver. E de fato, nesse tempo que nós estamos aqui, é verdade. É verdade. É verdade. E eu falo assim, hoje com toda a dificuldade do momento atual, né? Nós estamos falando novembro de 2020, do momento das restrições, do estado de emergência, mesmo com esse período difícil, o que nós conseguimos ver que a dificuldade que nós passamos aqui não tem comparação com a dificuldade que nós passamos no Brasil. Então, assim, isso foi um dos motivos que a gente sempre pensou né? a vir. Então, hoje nós vivemos aqui um momento, né? Como eu falei. E, no entanto, a gente consegue ver que comida não falta, né, Alex? Os alimentos, hoje a gente vê que Portugal está até um preço, muitos alimentos mais baixos do que quando nós chegamos. Hoje a gente compra 1 litro de leite a 32 cêntimos no Intermarché. Então a gente vê assim, toda a dificuldade, que a gente fala que é um momento difícil porque realmente o emprego está muito escasso. Mas na nossa casa não falta coisas básicas. Então assim, a gente percebe que comida não falta realmente. E talvez para quem mora aqui isso seja normal, mas para quem vem do Brasil, a gente sabe como que é difícil e como que a alimentação está cara no Brasil. A gente às vezes vê o preço, as pessoas falam para nós quanto é que tá. A gente fica assustado, o preço da carne no Brasil, do arroz, tudo subiu durante esse momento difícil mundial. E a gente olha para Portugal e a gente fala, puxa vida, né? O que a gente tem aqui é muita coisa. Você poder se alimentar bem, ter comida em casa para sua família. Por mais que pareça uma coisa simples, é uma coisa muito importante. E você consegue se vestir bem, você consegue vestir a sua família bem. Pra você ter uma ideia, eu estava conversando com uma pessoa no Brasil essa semana, e ele falando, né, que a situação no Brasil, eu entrei por essa questão. Eu falei o seguinte, que Portugal, por mais que esteja vivendo toda essa situação que está vivendo no mundo inteiro, eu estava falando para ele que hoje aqui ainda está muito mais acessível as coisas, né, do que no próprio Brasil. Estava falando com ele sobre isso, porque aqui o que a gente conseguiu perceber é que os mercados, como a Michelle falou, muitos alimentos baixam o preço, né? Baixaram o preço, há uma forma de contribuir com toda essa situação. A gente vê roupas, você ainda consegue comprar as roupas aqui com mais facilidades do que no Brasil. As coisas estão disparando de preço no Brasil e parece que, eu lembro muito bem quando a gente estava no Brasil, quando teve a greve dos caminhoneiros. Eu sempre questionei isso. Talvez você que está me ouvindo vai falar assim, porque você é brasileiro, fica falando isso porque está aí fora. Não, eu sempre falei isso morando no Brasil. Na época dos caminhoneiros, greve dos caminhoneiros, que teve aí aumento absurdo das coisas. As pessoas aproveitaram que estava tendo a greve do caminhoneiro, passaram a vender combustível,
3 vezes mais o valor, comidas, eles aumentaram o preço de tudo, entendeu? Eles aproveitam da situação para massacrar o povo. Essa é uma realidade. Para lucrar. Para lucrar, lucra mesmo. Então, o que eu percebo aqui em Portugal é que é diferente. A situação está crítica, a gente começa a perceber que tenta ter uma flexibilidade, né, um molde mais fácil, né, Michele? Para ajudar os que precisam. A verdade é que no Brasil a gente já estava perdendo as esperanças. Você já viu quando você está num lugar e você, assim, você tem uma hora que você fala assim, agora vai, agora as coisas vão dar certo. E daqui a pouco você via que não dava, nada melhorava. E você colocava esperança, fé, porque a gente acredita. Você acaba perdendo um pouco das forças, né? E chegava uma hora que você via que não ia. E isso é muito frustrante, é muito difícil. Para quem quer conquistar seus sonhos, né? Quem quer ver as coisas acontecerem. E uma das coisas também que nos impulsionou a vir para Portugal foi sim a questão da segurança. Por mais que a gente fale sempre segurança, todo mundo fala de segurança. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente tinha um filho que no Brasil estava com seus 17 anos. Não tem, né? Tem, não morreu. E assim, ele já foi assaltado voltando da escola por 2 vezes. E a gente acredita que Deus que livrou mesmo. Mas eles tentaram roubar o celular dele, só que, pra você ter uma ideia, ele andava com o celular dentro das calças, tinha que ser bem escondido. Você não podia andar com o celular no bolso ou na mão. E o trajeto que ele fazia roubavam demais, né, Alex? Então ele já andava com ele escondido e por 2 vezes o assaltante não viu o celular dele. Ainda bem que não tocou na hora, né? Mas assim, olha o risco que é. Porque no Brasil, muitas das vezes, quando eles veem que você não tem nada, eles atiram. Esse é o perigo. E a gente morria de medo. Quando o Breno saía na rua, a gente morria de medo. Outra coisa que eu morria de medo era do meu pai. O meu pai, ele ia muito no supermercado, ele ia na igreja católica na missa, e era um trajeto assim um pouco longe. E o que acontece? Eu morria de medo do meu pai ser atropelado, assaltado e principalmente atropelado, porque o meu pai, ele às vezes é meio desligado das coisas, né? E no Brasil, se você botar o pé na faixa, não tem igual aqui em Portugal não, que você bota o pé na faixa e eles param. É um pouquinho diferente. Então, assim, eu morria de medo de alguém furar o sinal, porque a gente morava numa rodovia muito perigosa. Movimentado. Eu morria de medo. Quando meu pai falava assim, eu vou no mercado, eu já ficava, meu Deus. Alex sabe, né? Era um desespero. Então, assim, são coisas simples, mas que a gente vivia em estado de alerta. Se o Breno saísse, ai meu Deus, cadê o Breno? Ai meu Deus, o Breno voltou. Ai, qualquer barulho, fogos que Michele ouvia, Michele ficava meia... E pra você ter uma ideia, eu já participei de um assalto ao Banco Brasil. Você não participou do assalto, você estava no banco quando houve um assalto. Exatamente. Ela fala que eu participou, parece que ela fez parte, né? Ele não entende porque ele não estava lá. Se ele estivesse lá, ia entender. Mas teve um dia que eu fui fazer um depósito no Banco do Brasil, era uma véspera de feriado, e eu estava na minha vez, eu estava botando ali lá de fora no caixa eletrônico o envelope, eu já estava digitando, estava lotado de gente. O Brasil é uma maravilha, gente para tudo quanto é canto. Aí eu só ouvi a pessoa falando assim, é um assalto. Eu falei, que palhaçada, véspera de feriado, o pessoal fica brincando ainda com a gente. Aí eu comecei a ouvir os disparos, porque tinham 2 policiais civis na hora. Na ali, hora, que tava fazendo depósito também. E quando eles anunciaram, começou a troca de tiro. E eu me abaixei naquele dia, isso foi em 2015, se eu não me engano, 2014. E eu me abaixei gritando, todo mundo gritando, já caiu um assaltante do meu lado, assim, no chão, com tiro aqui. Uma cena, assim, de filme, de Hollywood. E assim, eu já era muito medrosa, sempre fui muito medrosa, eu confesso. Mas depois disso, eu fiquei muito perturbada, muito perturbada. Então, assim, pra você ter uma ideia, a gente já esteve no Habib's uma vez, né, Alex? E a gente ouviu, tipo, uma briga do lado de fora. E Alex é muito curioso. O Alex é daquele, assim, que tá acontecendo alguma coisa, ele não protege a vida dele, não. Ele tem tanta curiosidade que ele vai lá. Eu protejo eles. Fica aí dentro, eu vou lá. Ele fala assim, fica vocês aqui que eu vou lá ver. Agora você vê. Eu já achando, tem que ver a cena que ela fez. já achando que tava uma cena de que ia matar alguém, que ia sair tiro a qualquer momento, e eu vi que o Alex foi, eu fui correndo atrás. Alex, entra! Alex, entra!
Ela escorregou. Eu sei que eu escorreguei, eu caí de joelho. Você tem que ver a cara do pessoal que tava lá do lado, tudo assim, ó, parado, olhando pra ela, assim, ela caída. Eu de joelho. E a Alex olhando pra mim, falando assim, levanta, levanta. Por que você veio pra cá? Eu, Alex, por favor. Aí agora ela não sabia se ela levantava, voltava, né? Enfrentava o pessoal tudo olhando pra ela, da cena que ela fez, ou se ela ficava comigo ali. Isso é só um exemplo do que eu vivia. Ai, o que eu já passei com ela, sabe? Foi muito. E essa questão da segurança pesou muito, né, Alex? E às vezes você que está assistindo o vídeo pode falar assim, pô, mas eu já vi um vídeo deles que fala que roubaram a moto deles. Sim. Mas aí vai falar assim, pô, uma ironia do destino. Gente, a gente não está dizendo que em Portugal não exista qualquer tipo de situações como essa. Então, assim, isso acontece, mas não é comum. Não é o cotidiano. Não faz parte né? do seu dia a dia. Não faz. Infelizmente, não, no Brasil tem esse detalhe. Que tem gente que fala assim, pô, tu tá denigrindo o Brasil. Não, a gente não tá denigrindo. Que a gente vivia. Denigria quando você fala coisas que não são e você não vive. A gente viveu aí. E olha que a gente morava no Espírito Santo, que era muito mais tranquilo. Mas mesmo assim, o Espírito Santo estava chegando numa situação que estava complicada já a questão da segurança. E o nosso filho já estava numa fase que era, às vezes, a festa que ia e tinha que voltar, às vezes ficava no ponto de ônibus e sempre tinha esse tipo de assalto, infelizmente. A gente não tinha paz, né? Quando a gente vinha, e é uma realidade, gente, quando a gente via um motoqueiro, a gente parado no sinal com o nosso carro e a gente viu um motoqueiro se aproximando, dava um pânico, gelava o porque coração. a gente via muito histórico de motoqueiros que vinham assaltar. Não é que todos os motoqueiros fazem isso, por favor, mas quando ia sacar o dinheiro, Alex? Nossa, a Michelle, ela olhava para tudo quanto é lado, né? Ai, era um desespero, eu falava no bolso, saía correndo. Eu falava assim, Michelle, se ninguém queria roubar, ver o que ela fazia, fala, vou lá, porque aquela mulher tá com dinheiro. Só o que ela fazia chamava atenção, né? Então, assim, havia um medo mesmo, havia uma certa preocupação, e sem contar também, gente, as fraudes que a gente, né, os golpes, tantas coisas. Tudo a gente tinha que ficar se precavendo mil vezes, né, para ninguém... Era assim um negócio muito complicado. Muito chato. Você não podia confiar na palavra, as pessoas não podiam. E você já assistiu alguns vídeos nossos, né, que falando sobre a acender as luzes do Natal, ó. Falando um pouco sobre a honestidade, a gente já perdeu aqui cartões, a gente já perdeu aqui iPhone do meu filho. Então assim, a gente já teve algumas experiências de perder as coisas, as pessoas nos devolverem, né? Então a gente já viveu também os dois lados aqui também. É mais fácil você ter uma opinião concreta. Exatamente. E essa questão da gente saber que a gente está vivendo num lugar que a gente sabe que a gente está, não precisa ter medo. Tanto medo, porque o medo, em determinado momento, ele é importante, ele é bom, ele faz com que você viva mais tempo. Alguns perigos. Já dizia meu pai, é melhor um medroso vivo do que um leão morto, né? E a gente precisa ter isso. Mas aqui em Portugal ele te dá essa tranquilidade, te dá um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Uma coisa que também a gente pesou muito de vir é porque a gente acreditava que a gente poderia recomeçar. E muitas das vezes quando você recomeça, você consegue também corrigir erros. Porque a gente falou aqui que a gente, né, investia, fazia as coisas e na hora de ter resultado, a gente não viu o resultado. É claro que a gente errou muito também, né, Michelle? Algumas coisas a gente... Investimento errado, talvez a gente comprou o que não deveria comprar, ou investiu no que não deveria investir. E isso também a gente veio para cá com essa cabeça. Vamos recomeçar e vamos fazer diferente. Essa semana eu falava com a Michelle que a coragem que eu tive de vir para Portugal, né, para recomeçar, eu falei para ela que até então eu não tenho de fazer para recomeçar no Brasil. Falei isso para ela. Parece que assim, para nós, funilando, que nem ela falou, foi funilando. E chegou um momento que a gente falou assim, gente, vamos que é isso mesmo. A gente veio muito convicto para cá. E hoje eu não tenho essa mesma convicção se eu retornasse para o Brasil. Eu sei que um dia eu posso voltar, né? Mas recomeçar, como a gente recomeçou aqui em Portugal, de vender tudo. Hoje, se eu voltasse para o Brasil, eu não venderia tudo que a gente conquistou, tudo entre aspas, né? Aqui em Portugal. Eu não venderia. Eu acho que eu manteria
e a gente voltaria ao Brasil, né, e tentaria administrar isso, mas não faria o que a gente fez no Brasil, a gente só ficou com o nosso apartamento. Mais, né? Não ia se desfazer porque pro Alex, assim, ele conquistou em pouco tempo muita coisa, né, Alex, aqui. Então hoje para ele é difícil. Às vezes você fala assim, 1 ano de Portugal pouco tempo, 1 ano e pouco é pouco tempo, mas o que Alex já conquistou aqui... Nós conquistamos, né? Assim, para ele hoje é difícil ele se desfazer, simplesmente falar, tô voltando. Tá, e o que você conquistou, Alex? São coisas que às vezes a gente, né, você pode perguntar. Eu acho que o carinho que você conquista das pessoas que hoje a gente tem acesso é muito legal. Você saber que você tem pessoas que gostam de estar perto de você. Não pelo que você pode oferecer e nem pelo que você tem, mas pelo que eu sou. Então, Alex, tem muitas pessoas que amam Alex. Então é muito legal você saber que as pessoas têm esse carinho por você. E quando a gente tomou a decisão de vir pra cá, a gente nem imaginaria que a Alex teria tantas amizades assim, verdadeiras, pessoas que realmente fazem questão. Não que a gente não tivesse, né, Pichali, no Brasil, sim, isso é sim, óbvio, mas assim, tô falando de cá, onde a gente tá hoje. Pra quem tá no Brasil, é aquilo que a gente sempre fala, pinta um Portugal e um português que às vezes assusta. Você acha que você vai chegar aqui e só vai encontrar pessoas ignorantes, pessoas que não vão te receber e pessoas que vão se fechar e você não vai conseguir ter amizade com eles. E ó, gente, nós somos a prova viva disso. Tem nada a ver, gente. Nada a ver. Você precisa realmente conviver e você também precisa ter uma postura correta aqui em Portugal para você também ter essa recepção como deve ser. A pessoa, quando ela é irrepreensível, ela... Você constrange. Você constrange, você quebra, né? Verdade. Você abre portas. Uma das coisas que em Portugal, que nos segura aqui em Portugal também, eu falo para vocês, isso de coração mesmo, o ambiente que a gente tem hoje. Eu acho que a minha mãe sempre falava isso para mim, minha mãe, meu pai, eles nos ensinaram muito a serem pessoas que tivessem amizade, tivessem um bom ambiente. Que às vezes a gente acha que eu vou morar naquele lugar porque aquele lugar é bom. O lugar, quem faz é você. O lugar é você quem faz, entendeu? É claro que você vai para alguns lugares que a possibilidade de crescimento é muito maior, né? Então, esse vídeo, na verdade, assim, Alex não gosta de seguir os meus roteiros que eu faço. Mas assim, o vídeo nós iniciamos, tava até mais de dia, agora já tá escurecendo. E pra você ver o tempo que levou. Ele ficou um pouquinho maior do que eu previa, né, Alexandra? Mas assim, faz parte. Deixa Alex falar, porque tem um tempinho que ele não fala no canal, né? Tem algumas pessoas... Esse vídeo é meu! Tem algumas pessoas que estavam me cobrando, né, Bruno, da Perla? Cadê o Alex? Tem gente que gosta de mim ainda, mano. Que o Alex fala umas coisas... gente, o Alex fala umas coisas que não é mole, não. Tem que cortar, né? Eu corto, eu dou muitos cortes nesses vídeos. Tem vezes que eu não quero nem gravar, eu falo, tu sozinha, porque, né? São criatividades que a gente demais, nasce assim, demais, muita criatividade. Deveria deixar, mas não deixa. Mas é brincadeira, tá, pessoal? Mas espero que vocês curtam esse vídeo, que vocês gostem. Deixa eu compartilhar essa experiência, por que nós decidimos, o que nos levou a tomar essa decisão de vir para Portugal. Teria muitas coisas para falar. Tem muita coisa pra gente falar, a gente tem que gravar mais vídeo, mas ele é difícil. Por mim eu gravava vídeo todo dia, ele é difícil. Mas vamos ver daqui pra frente se ele fica um homem bom para gravar vídeo. Aumenta meu cachê. Não, é de graça, para ajudar as pessoas. Salário baixinho que ela me paga, você não tem noção. Mas siga-nos aí. Dê o seu like, deixa seu comentário aí, tá bom? E se inscreva no canal se você não é inscrito. E em breve a gente vai fazer live, tá? A gente já tá se programando para fazer live ao vivo e conversar um pouquinho, que 1 hora de live já dá pra gente conversar bastante, mais à vontade, sem dar corte. Aí eu quero ver esse Alex aqui, tá? Eu quero ver se vai ter. Vocês vão ver ele ao vivo. Vocês vão ver a graça que é. Pois acho que ao vivo eu me saio melhor. Eu não vou poder cortar nada. Tá bom, então. Um beijo. Vamos lá, gente. Um beijo.